Sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso Lendo os Clássicos, cujo título é Leitura, Literatura, Poesia e os Clássicos. Nessa aula nós enfrentaremos esses 4 temas de modo introdutório, assim como é a proposta do curso, mas com o detalhamento necessário para que vocês possam continuar a vida de estudos quanto às obras clássicas literárias. Esses temas se relacionam entre si ao modo de questionamentos. Isto é, para que a gente possa continuar essa jornada, nós temos que ter em mente o que são essas coisas. O que é a leitura? O que é a literatura? O que é a poesia e o que são os clássicos? Desde já, a pergunta quanto à poesia se dá porque nós, depois das 2 primeiras aulas, leremos obras poéticas, segundo a definição que vai ser dada, em especial os épicos, a poesia épica e a Divina Comédia, que tem uma classificação própria. Por causa disso, nessa primeira aula, definiremos os termos que são necessários para os nossos estudos. E aqui já vai uma dica, um conselho para qualquer tipo de estudo, seja um estudo literário, seja um estudo filosófico. Quando nós vamos sistematizar as ideias e expô-las a partir de uma leitura, nós precisamos saber definir os termos principais que nós estamos utilizando na nossa exposição. Então, se eu estivesse falando sobre as virtudes, mas não soubesse o que são as virtudes, a pessoa que estaria me ouvindo poderia ficar com essa dúvida e me perguntar. E eu não saberia expor, eu não saberia apresentar bem o conteúdo que eu estou me propondo. Por causa disso, precisamos bem conhecer os termos. Dizia Horácio, um grande escritor, que o fundamento da eloquência, ou seja, da capacidade de falar bem, é o saber. Saber de um assunto, conhecer, dominar um assunto, é o fundamento para falarmos bem sobre esse assunto e por muito tempo. A partir do momento em que nós temos um domínio razoável sobre uma disciplina, nós podemos decorrer sobre ela ao longo de horas. Por isso, vale muito mais conhecer as grandes obras a conhecer somente técnicas retóricas básicas de convencimento. Essas técnicas só fazem sentido na medida em que nós já temos um conhecimento, e que é muito mais importante do que todas elas. Sem mais delongas, vamos passar para a nossa aula, começando com uma observação feita por Hugo de São Vítor, um grande medieval que nos deixou uma obra importantíssima para a educação. E dentre o seu corpus, ou seja, dentre todas as suas obras, nós temos uma que fala sobre a leitura, a arte de ler, Didascalicon. E logo no começo, no prefácio, ele pontua o seguinte: são 3 as regras mais necessárias para a leitura. Primeiro, saber o que se deve ler. Segundo, em que ordem se deve ler, ou seja, o que ler antes e o que ler depois. Terceiro, como se deve ler. Ao longo desse curso, eu viso responder essas 3 perguntas na medida de suas limitações, mas de modo satisfatório para que vocês iniciem e progridam ao longo das leituras dos clássicos literários. Temos de saber o que vamos ler e em qual ordem. Mas a pergunta central aqui é como vamos fazer essa leitura. Será o objeto da próxima aula. Mas antes disso,
nós precisamos bem definir o que é a leitura. E aí sim fará sentido o conselho, o método explicado para a leitura das obras clássicas literárias. O que é a leitura, afinal? Nós sabemos, desde cedo, que a leitura é muito importante. É um meio de tomarmos conhecimento. Ouvimos e repetimos um discurso de que devemos ler muito, devemos ser alfabetizados e ler bastante. Mas a pergunta que fica é: ser alfabetizado basta? Hoje, o número de pessoas alfabetizadas é muito maior. Mas será que elas entendem melhor sobre o mundo, sobre si e sobre Deus, que são os 3 assuntos principais? Tudo está resumido nesses 3 assuntos, do que as pessoas de outrora? Será mesmo? Olhemos para os nossos lados. Ou melhor, olhemos para nós mesmos. E a partir de um sério e verdadeiro exame de consciência, respondamos a essa pergunta. Será que nós sabemos melhor do que os outros e somos capazes de explicar e de escrever e de passar esse conteúdo? Ou não? Mas nós sabemos ler, certo? Bom, isso se dá porque não basta saber ler do ponto de vista de alguém que foi alfabetizado. É preciso adequar a leitura aos objetos lidos. Ou seja, nós precisamos saber como ler cada uma das coisas que nós estamos lendo. Sabemos ler um jornal de um modo mediano. E isso porque as notícias apresentadas não requerem muito esforço do leitor. Elas são apresentadas de um modo direto, com uma linguagem superficial e uma linguagem que é muito mais próxima de nosso cotidiano. Certo, mas o homem é capaz de se elevar, ou seja, é capaz de sair das coisas ou do mundo, do ambiente em que está quando trata do negócio. E podem me perguntar, mas eu não trato de negócios? Eu estudo para educar os meus filhos? Eu fico em casa cuidando da casa, dos filhos? Ou eu trabalho em algo que não é uma empresa? Certo? Eu não falo aqui de negócio no sentido que nós entendemos. A palavra negócio advém de 2 palavras em latim, nec e otium. Ou seja, o negócio é a negação do ócio. Ah, que bom então, não é, professor? Porque eu não quero ser uma pessoa ociosa. Bom, as coisas mais importantes são feitas no ócio. Ócio, uma outra palavra que perdeu seu significado, não significa não fazer nada, ou diríamos, não significa perder tempo, jogar o tempo fora. O ócio é o tempo, é o momento que nós temos para nos dedicarmos às coisas mais elevadas quando não estamos na agitação do mundo, da rotina, do que é cotidiano. Esse é o verdadeiro uso do ócio. Para isso é que nós deveríamos dedicar o nosso tempo livre. Os antigos entendiam, tanto é que formularam esse conceito de ócio e que os gregos, por sua vez, chamavam de scholé. Scholé, de onde advém o nosso termo escola. Aquele lugar em que iríamos nos dedicar ao que é mais importante, a aprender e a imitar naquele ambiente desafios que enfrentaríamos fora dele, quando
já teríamos a capacidade suficiente de andar com as nossas próprias pernas. Daí que os romanos chamam o local onde nós aprendemos de ludus, ou seja, o local em que é lúdico. Mas como assim? É uma brincadeira? Não, é um local em que nós estamos nos preparando, nós estamos imitando, mimetizando ações que serão feitas fora dali, por nós mesmos. Então vejam só, a leitura também é capaz de nos comunicar conhecimentos e experiências que são mais elevados do que o que nós vivemos cotidianamente. No tempo de negação dos momentos mais elevados, ou seja, de negócio, a leitura é capaz de nos inserir no ócio, e um ócio que é necessário para cultivarmos a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa imaginação, principalmente, o que nos dará a formação propriamente humana, isto é, de alguém que pauta a sua vida em conhecimentos certos, em princípios certos, e não aquela pessoa que vive dia após dia irrefletidamente, o que, como Sócrates diz na Apologia, não é uma vida propriamente humana, e alguns verteram nas línguas modernas para não vale a pena ser vivido. Ou seja, uma vida que não é refletida é uma vida que não vale a pena. Por quê? Porque ela não é propriamente humana. Nós estamos gastando um tesouro que nos foi dado. O tesouro da nossa humanidade. E com ele vem um ônus, uma obrigação de desenvolvimento, de não enterrar o nosso talento, o talento da nossa vida. E desenvolver as capacidades de leitura é também isso. Não enterrar o nosso talento. Não jogar fora um dom precioso que nos foi dado. O dom de enxergar a verdade, contemplar a beleza, de buscar o bem, a bondade. É nesse sentido que devemos começar a pensar a leitura. A leitura não é meramente um fardo pelo qual nós precisamos passar ou que nós precisamos carregar, né, no nosso jugo, que nós precisamos colocar aqui nos nossos ombros e levar. Não é isso. Enxerguem a leitura como portas pelas quais nós entramos e descobrimos ali a verdade, contemplamos a beleza, somos levados ao bem, a amar o bem. Enxerguem-na como janelas por meio das quais nós conseguimos olhar a maravilha do mundo e que diariamente é apagada a nós porque estamos muito preocupados com os nossos afazeres diários. A leitura é esse portal. Nós somos elevados por ela ou rebaixados. Por isso, o conselho de Hugo de São Vítor é saber o que nós devemos ler. Nós não vamos aconselhar veneno. A leitura é como se fosse a alimentação da alma. E uma comida envenenada ou uma comida estragada pode causar a morte do corpo. Assim como a má leitura pode causar a morte da alma, o vício, o pecado. Então, temos de nos aconselhar, é claro, com pessoas que conhecem disso. Daí a minha função em elaborar um curso a respeito de como ler e o que ler. Mas voltemos àquela noção da leitura enquanto comunicação. Sobre isso diz-nos C.S. Lewis, um grande escritor, em seu livro O Peso da Glória. Os livros
nos quais pensamos que a beleza estava localizada, nos trairão, se confiarmos neles. Não é que isso estava neles, apenas que veio por meio deles. E aquilo que veio por intermédio deles era apenas um anseio. Vejam que interessante. Algumas pessoas, por outro lado, pensam que desenvolver a arte de ler é somente consumir vários e vários livros, devorá-los. Ou seja, não pensam que ler é algo que não vale a pena, tá? Mas pensam, por outro lado, que devemos ler de um certo modo, devorando-os todos. E esse devorar é um devorar sem bem mastigar, engolir de uma vez, fechá-lo e falar, acabei e pronto. Vou dar um check na minha lista de livros do ano e pronto. Nunca mais vou pensar sobre esse livro. Quando falarem dele, eu responderei, esse livro, bom, eu já o li. E se me perguntarem sobre ele, darei uma resposta superficial. Ele trata sobre esse assunto. Ele fala sobre virtude. Bom, muitos livros falam sobre virtude, ainda que não diretamente. Não é esse tipo de leitura que eu recomendo de modo algum. Se algum aluno tem esse hábito, eu recomendo que o abandone desde já. Não importa tanto quantos livros nós lemos, mas importa como e quais são esses livros. Vejam, algumas pessoas ficam orgulhosas de si porque leram 100 livros num ano. Mas se você vai perguntar, mas sobre o que trata o 10º livro dessa sua lista, a pessoa não sabe falar sobre o que é. E ainda que saiba alguma coisa, responderá de modo superficial. Há leituras que nós podemos fazer em um dia, em 2 dias, em uma semana, em pouco tempo, é verdade. Mas alguns outros livros merecem meses, até 1 ano, mais de 1 ano, se formos ler com o aproveitamento completo dessa leitura. Por isso, é muito importante que tenhamos a visão de que um livro precisa ser mastigado na medida ou segundo as suas exigências e as nossas também. Ou seja, segundo a sua complexidade e segundo o nosso conhecimento prévio sobre aquele assunto, sobre as suas referências. Não podemos ler da mesma forma todos os livros. Alguns livros nós inclusive pularemos algumas partes. Isso acontece. Mas outros não. Cada palavra ali posta será muito bem considerada. Os livros clássicos são assim, todos, sem exceção. Os livros que eu mencionarei ao longo das aulas, enquanto livros a serem lidos mesmo, e os livros sobre os quais nós comentaremos e que eu os lerei, são livros que valem a pena a demora. Ou seja, a demora vale a pena ao longo da sua leitura. Nós precisamos nos concentrar ali, dedicar muito, muito esforço. Nós veremos que tipo de esforço é esse. Mas então, rejeitando essa primeira noção de não vale a pena ler, porque nós estamos jogando fora um grande tesouro que nos foi dado. Em segundo lugar, que a leitura não é meramente falar eu li um livro. Nós temos que rejeitar ainda uma terceira noção de que a leitura é uma fuga. Ler é fugir das nossas responsabilidades. Ler é fugir do mundo caótico em que vivemos. Não. Ler é ver a ordem
nesse caos. Ler é conseguir enxergar aquilo que somente uma pessoa que se dedica ao silêncio por muito tempo, ainda que seja um silêncio interior, consegue nos revelar. Ou seja, aquilo que essa pessoa viu, contemplou e nos comunicou. Tornou comum o que viu. Essa é a importância da leitura. Nós não fugiremos no sentido escapista de querer sair um pouco do caos somente por sair. Nós sairemos do caos, ou seja, sairemos do tumulto para poder enxergar, contemplar as coisas e voltar a esse tumulto para ajudar as pessoas que precisam e para viver melhor. Essa é a grande imagem da República de Platão. Essa obra inicia com a descida de Sócrates até o Pireu, um grande porto de Atenas. Ou seja, um porto é um local onde muitas pessoas chegam, línguas diferentes, comerciantes, muito barulho. Ele desce, Sócrates desce ao porto, ao barulho. Ele desce depois de ter se alimentado, depois de conseguir dar o que foi contemplado, conseguir repassar o que foi contemplado. Por sinal, essa é a grande missão de uma ordem religiosa, os dominicanos, os cães do Senhor. Né? Os cães, aqueles que transmitem, canes domini, aqueles que conseguem transmitir a mensagem do Senhor depois de tê-las contemplado. Ou seja, contemplar e depois aos outros comunicar. Né? Dar aos outros. Compartilhar, tornar comum o que foi contemplado. Essa é a visão devida da leitura. E aí ela vai ser um grande meio para a nossa formação. Não quanto fuga, não enquanto motivo para se orgulhar com um conjunto de prêmios que são colecionados, e também não enquanto algo a ser rejeitado, mas como uma visão, um compartilhamento, entendimento da visão de grandes autores sobre a nossa realidade, sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. Tendo isso em mente, com toda certeza vocês aproveitarão melhor cada uma das obras lidas. Isso é importantíssimo. E é esse ponto sendo aprofundado que C.S. Lewis quer colocar diante de nós. Os livros, conquanto sejam muitíssimo importantes, não são tudo. Isto é, eles não são um fim em si mesmos. Eles são meios. Meios pelos quais ou com os quais nós chegaremos ao objetivo verdadeiro. Contemplar a beleza e a verdade. Ou seja, nós precisamos cooperar, operar juntos ao propósito, ao percurso, trilhar essa via, essa jornada com os autores. Isso exige algo de nós. Ou seja, exige uma atividade. Não é mera passividade, eu estou lendo ali, a minha vista está passando pelas palavras e somente isso. Linha após linha, eu estou passando pelas palavras, mas eu não estou refletindo sobre o seu significado, relacionando-as. Essa é uma leitura passiva e é uma leitura que não cumpre o papel de levar-nos à contemplação do que o autor quer colocar ali.
Vejam, os autores já escreveram maravilhas, eles já escreveram grandes obras. A nossa função é cooperar com eles, é seguir os seus raciocínios, é seguir as jornadas, é seguir a aventura. Por isso, a imagem mais clara sobre o que é a leitura, e nós veremos também sobre o ápice da literatura, está na Divina Comédia de Dante Alighieri. É a imagem de alguém sendo conduzido ao longo de um percurso e que levará à grande contemplação de Deus, à visão de Deus, mas que exige da pessoa que está sendo levada uma atividade e não uma mera passividade. Não é meramente esperar. Eu estou esperando, estou passando a minha vista e as coisas vão acontecer. Não. Se não pegarmos o trem, ele vai passar. Se não montarmos no cavalo que está passando diante de nós, ele vai passar e ele não voltará. Nesse sentido da leitura, se nós não seguirmos a jornada, se não vivermos a guerra na Ilíada, se não seguirmos o percurso de Odisseu na Odisseia, se não construirmos as bases de Troia com Enéas, se não passarmos pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso com Dante, Virgílio, Beatriz e São Bernardo, se não adentrarmos a nau de Vasco da Gama com os Lusíadas, a nossa leitura será vã. Ou seja, ela passará. Perderemos tempo ali só passando a nossa vista. Não, temos que adentrar. Podemos pensar isso até mesmo quanto à leitura argumentativa. Nós temos de acompanhar os argumentos. Mas esse assunto ficará para uma outra hora. Focaremos aqui quanto à leitura literária. Precisamos embarcar na jornada e seguir as aventuras que são propostas a nós. E essas aventuras, como Lewis ressalta, não são nos dadas nos livros, mas por meio dos livros. Precisamos seguir o caminho proposto. Mas o fim não está ali na obra. É preciso que façamos o caminho. Isso vou retornar e vou repetir várias e várias vezes para que fique gravado no coração de vocês. E aí vocês tenham decor. Porque é um princípio fundamental. Se nós o seguirmos, nós entenderemos todo o restante do que eu quero falar. Se vocês entenderem isso, esse curso já valeu a pena. A atividade que vocês precisam ter, ou a passividade ativa, que vocês serão conduzidos, vocês serão levados, mas é preciso que vocês façam o mínimo para isso. E assim chegarão à contemplação da beleza, à contemplação da verdade que está sendo proposta naquela obra. Bom, dando uma definição, e aqui uma definição minha, eu sempre farei assim ao longo dessas aulas, colocarei uma citação e uma definição, ou só uma definição, só uma citação. A leitura é o meio pelo qual nós somos ativamente conduzidos às realidades experienciadas, ou seja, pelas quais os autores passaram, contempladas, as quais foram vistas com os olhos da alma dos autores, contempladas e expressadas pelos autores. Esses 3 pontos são muito importantes. Eles tentam sintetizar, unir todo o processo de criação poética
que é um processo de experienciar, ver e comunicar. Tornar comum, ou seja, tornar uma unidade entre aquele que comunica e aquele que recebe a mensagem. Que eles consigam olhar para o mesmo lugar. Por isso a imagem, novamente, da Divina Comédia é tão eficaz para essa explicação. Coloquem-se no lugar de Dante e vocês serão conduzidos por Virgílios, ou seja, por mestres. Esses mestres passaram, eles já viram o caminho, eles conhecem muito bem o caminho, eles sabem o que evitar, o que fazer, quais conselhos devem ser dados, o que é perda de tempo. E assim vocês vão aprender com eles. Mas há requisitos, ou seja, há condições para essa condução. Por isso que eu digo que é uma condução ativa. Vocês serão ativamente, esse é o modo pelo qual vocês serão conduzidos para contemplar a verdade, para entender a mensagem que é ser transmitida pelos autores. A necessidade da leitura, por sua vez, considerando que nós já sabemos o que ela é tripla, pelo menos. É uma necessidade por causa do aprendizado. Ler é um modo excelentíssimo de aprender, é claro. Mas, além disso, por causa do nosso chamado ao desenvolvimento das nossas capacidades, das capacidades de nossas almas. E a leitura é meio necessário para isso, meio utilíssimo. Não é necessário de todo, mas dadas as circunstâncias em que nós estamos e a quantidade de informações que temos, podemos falar que é um meio necessário para esse desenvolvimento da alma. E também é uma fonte de grande deleite, um deleite humano, de contemplar, de ter experiências estéticas, experiências intelectuais. Isso nos causa grande prazer. Prazer sendo aquele repouso na conquista do bem que tanto almejamos. E os homens almejam, desejam, querem, buscam naturalmente o conhecimento. Buscam o saber naturalmente. Como diz Aristóteles nas primeiras linhas da sua metafísica. Contudo, nem todos aqueles que leem são verdadeiros leitores. Sabendo que a leitura é essa condução ativa, é um meio pelo qual nós somos ativamente conduzidos a essas realidades que são comunicadas pelos autores, e sabendo da sua grande necessidade, nós temos de saber julgar se somos verdadeiros leitores ou não. E por que nós não estamos diante desse quadro dos verdadeiros leitores? E o que somos? Somos falsos leitores? Péssimos leitores? Ou verdadeiros? Bom, há 4 notas para julgarmos isso. Essas notas foram dadas por C.S. Lewis também. E a primeira nota é o deleite na releitura. Como assim um deleite na releitura, professor? Vejam, uma consideração para levarem para o resto da vida. As grandes obras devem ser relidas várias vezes ao longo da vida. No vídeo de apresentação desse curso, eu disse que lia a primeira vez os Lusíadas de Camões e a Divina Comédia ao longo de uma viagem e que desde lá as tinha relido várias e várias vezes. Mas por que isso, professor? Porque há uma incapacidade em entender tudo, em compreender? De certa forma, sim. Todos nós temos. Se vocês lerem uma obra como a Divina Comédia uma vez, de modo atento,
e falarem, eu entendi. E todas as explicações novas sobre a obra tornarem-se explicações superficiais, bom, vocês são muito diferenciados, porque isso não acontece com o restante do mundo. Sejam das pessoas que já passaram por ele, sejam as pessoas que estão vivas. Com exceção de Nosso Senhor, Nossa Senhora, aqueles que têm uma sabedoria infusa, total, as outras pessoas precisam ler e reler. Elas precisam passar pela dor do parto das ideias e das experiências, chegando a elaborar aquilo que foi concebido, assim como a mulher precisa passar pela dor do parto para conceber uma criança. Vejam que imagem, mas é isso, é por isso que nós chamamos conceitos, conceptos, o que foi concebido nas dores do parto. Nós vamos dar à luz do nosso entendimento. Isso requer esforço. É assim mesmo. Precisamos passar por esse esforço. E esse esforço significa não somente uma leitura proveitosa, mas a releitura que tornar-se-á ainda mais proveitosa. Por quê? Porque o leitor não será mais o mesmo. Teremos novos conhecimentos, uma nova disciplina. No momento em que estou gravando essa aula, eu acabei de dar uma outra aula sobre a obra De Anima de Aristóteles, ou seja, em que ele fala sobre a alma. E eu falei para os alunos que reli diversas vezes essa obra, seja ao longo da graduação em Direito, então em 5 anos, algumas vezes, seja no meu mestrado, várias e várias vezes ao longo de 2 anos, e depois também. E tive um conhecimento cada vez mais perfeito e percebi coisas novas. E aí um dos alunos me disse, professor, eu li a obra para a sua aula, o trecho sobre o qual nós estávamos discutindo, 5 vezes e eu não consegui ver isso que o senhor nos apresentou. É assim. É assim mesmo. Para que eu percebesse isso, eu tive de ler mais de 5 vezes os mesmos trechos. Considerá-los muitas vezes. Mas vejam, ao contrário de leituras não profundas, isso não causará uma certa repugnância, um fastio do leitor. Não funciona assim com essas obras. Quando nós passamos pela experiência da releitura, elas se tornam ainda mais interessantes. Nós temos mais conhecimentos, nós vivemos mais. Alguém nos falou alguma coisa, ou nós vivemos algo que pode ser explicado de uma melhor forma por meio de uma imagem que está presente nessa obra. E aí vocês vão percebendo isso, né, ao longo das leituras. O verdadeiro leitor deleita-se em reler as obras. Eu complementaria somente com as grandes obras. Existem obras como alguns romances policiais que a releitura pode se tornar tediosa. Pode nos causar um certo chateamento, nos deixar assim, num estado de eu não quero passar por isso novamente. Eu entendi isso já. Assim como ler a mesma notícia policial 2 vezes. Não, isso não é tão interessante, não tem tanta profundidade. Agora, ler uma obra como a Ilíada de Homero, isso daí, o Tolkien, ou melhor, o C.S. Lewis, perto da sua morte, releu a Ilíada, e obra que ele já havia lido muitas e muitas vezes ao longo da sua vida. Então, isso é importantíssimo para nós, né? Nós precisamos reler as obras, as grandes obras. Vocês não sabem o tesouro
que os aguarda fazendo isso, certo? O segundo ponto da nota de um verdadeiro leitor é que ele considera a leitura como atividade valorosa. A leitura não é um meio de fugir, como eu já havia dito, de escapar do cotidiano porque ele é muito pesado e a leitura vai me levar para um outro mundo em que eu não vou precisar mais pensar sobre a realidade. Ou eu vou estar aqui como que vivendo de olhos fechados. Não, a leitura das grandes obras abre os nossos olhos para que observemos melhor as realidades em que nós nos encontramos. Essa é a grande riqueza dessas leituras. E nós temos de dedicar tempo, pode ser pouco tempo. Criem, percebam o tempo morto no dia a dia de vocês e aproveitem para ler. Seja num transporte público, seja a caminho de algum lugar em que vocês precisam esperar, seja estando em um lugar em que vocês vão esperar como uma consulta ou vou conversar com alguém. Tenham uma obra, coloquem na bolsa sempre, na mochila, andem com uma obra. Isso os ajudará bastante. Mas tenham a leitura como uma atividade que serve para o desenvolvimento da alma de vocês. Não somente uma atividade para fugir, como eu já havia dito, ou uma atividade secundária, ou uma atividade que, olha, eu estou muito cansado, agora eu vou ler. Ou eu quero dormir e aí eu vou ler. É claro, vocês podem ler antes de dormir alguma coisa, isso é um hábito que é aconselhado por algumas pessoas, em especial para ter boas imagens ao longo do sono, se é que realmente isso influencia, mas é um conselho dado. Mas tenham a leitura também como uma atividade reservada, um tempo reservado para ler. E nesse tempo, eu vou retirar toda a distração. Olha, podem ser 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, ou 1 hora, 2, 3, 4, enfim. Tirem esse tempo. Isso vai ser muito importante. Em terceiro lugar, o leitor verdadeiro considera a leitura de livros específicos como experiências marcantes de vida. Isto é, depois de ler certos livros, o modo de viver foi alterado radicalmente, isto é, na raiz. Pensem numa coisa. Todos nós vivemos segundo certas perspectivas. Isso não significa que tudo é uma perspectiva, ou seja, nós vamos observar a realidade de um modo totalmente relativo, porque cada um tem a sua perspectiva, o seu ponto de vista. De certa forma é assim, mas existem coisas objetivas. Por isso que nós temos esse hábito de fornecer definições. Existem coisas objetivas, conhecimentos objetivos, é verdade. Porém, dentro dos limites desses conhecimentos, nós temos uma bagagem que nos fornecem lentes pelas quais nós olhamos a realidade. Aquela pessoa que conhece as obras clássicas olha a realidade com uma riqueza muito maior do que a pessoa que não conhece. A pessoa que não conhece, até em seu discurso, até em suas palavras, pode expressar essa ignorância, esse desconhecimento, porque é um discurso que não é interessante, que não cativa, que não tem boas imagens para fazer comparações ou para apresentar uma história, uma experiência de vida, por mais simples que ela seja, a experiência de rir de si mesmo, porque percebeu que fez algo que era engraçado, e comparar com a experiência de algum personagem que fez isso, ou de passar por uma guerra interior e comparar por toda a literatura sobre guerras,
Não, as pessoas que não leem, que não têm esse conhecimento, têm um discurso empobrecido. Como diziam os romanos, a imagem da alma é a palavra, é o discurso, tá? Sermo. Ou seja, quando nós não temos a experiência, ou quando nós não passamos por essa experiência de modificar o nosso modo, as nossas perspectivas, por causa do que a leitura nos forneceu, nós vivemos em um mundo mais empobrecido. E a grande importância de ler boas obras é conseguir viver e ver numa riqueza maior. Certo? Então, o verdadeiro leitor, depois de ter lido certas obras, passa por uma transformação da sua vida por completo. Em quarto lugar, o verdadeiro leitor reflete e recorda continuamente o que leu. Houve um grande pedagogo antigo, renascentista, o Erasmo de Roterdã, que aconselhava para que tenhamos o hábito de refletir repetidas vezes sobre assuntos importantes. Ele recomendava escrever certas frases, certos adágios em nossos copos, xícaras, taças, espelhos, paredes, para que tenhamos essa contínua reflexão. Bom, a gente pode fazer isso na nossa agenda, no nosso telefone, deixar uma nota e uma frase marcante, tomar como algo a ser retomado ao longo do dia, ao longo dos nossos dias. Isso é de uma grande importância. Refletir e considerar como as frases que nós vamos ler por aqui, as citações, anotá-las, depois pensar, refletir sobre elas, isso é muito importante. Isso nos dá uma riqueza, uma profundidade muito grande. E nos prepara para um exercício que se chama amplificação. Ou seja, a partir de uma frase pequena, como a que eu acabei de dizer, o discurso é a imagem da alma, conseguir fazer um texto longo ou não passar para o papel, mas ter em mente muito para falar sobre isso. O verdadeiro leitor reflete e recorda continuamente do que leu. Ele não somente leu e deu check, como eu havia dito, mas ele considera. Ele deleita-se na releitura. Ele toma a leitura como uma atividade valorosa, uma atividade para o qual vale a pena dedicar um tempo do meu dia, da minha semana, necessariamente. E se ele não tem isso, ele começa a se sentir empobrecido. Está faltando algo, eu preciso conversar com essas grandes almas. Além disso, há certos livros que foram marcantes em sua vida. Abriram certas portas para a reflexão. Isso se deu comigo com as Confissões de Santo Agostinho, a Divina Comédia de Dante Alighieri, a Ética Nicômaco de Aristóteles, enfim, várias e várias obras mudaram radicalmente a imitação de Cristo, o meu modo de enxergar a vida. Certo? Bom, e aí? Você se considera ou não um verdadeiro leitor? Se não, há tempo para aprender e usufruir das notas, desenvolver essas notas no nosso caráter, tatuar em nossas almas, ou seja, criar os hábitos, desenvolver o caráter para agir desse modo. Por fim, quanto à leitura, temos de ter em mente que ela exige uma adequação ao objeto comunicado. Isto é, os autores vão nos comunicar certos objetos que foram por eles contemplados. Na literatura, essa comunicação é distinta da comunicação argumentativa, como logo mais veremos, mas ainda é uma comunicação. Novamente, tornar una certa ideia.
que haja uma unidade entre as almas, que elas consigam enxergar a mesma coisa, por meio da leitura. Só que nós precisamos adequar a nossa leitura para o objeto. Isto é, se trata de uma obra de literatura porque ela tem um objeto distinto, um meio de comunicação distinto, ou porque ela visa afetar uma parte distinta da nossa alma, nós temos de nos fazer algumas perguntas que são distintas das perguntas que nós fazemos ao ler uma obra de filosofia, de história, de ciências, de teologia, de conselhos espirituais, etc. E por isso, na aula que vem, eu deixarei conselhos próprios à leitura de obras literárias. Tenham isso em mente, ler as obras clássicas não é como ler uma bula de remédio, uma notícia no jornal. Não. É um modo distinto de ler. E nós precisamos saber quais são as regras. Por isso, como eu disse no começo, não basta a alfabetização. É preciso de mais. É preciso saber adequar a nossa leitura de acordo com o objeto que está sendo comunicado. Esse é o primeiro ponto da nossa aula, então. O que é a leitura? Nós já vimos que ela é esse meio de nos ensinar, é um meio pelo qual nós contemplaremos as coisas belas, as coisas verdadeiras e amaremos as coisas boas. Mas ela não é um fim em si mesmo. A atividade de ler é um fim em si mesmo, mas não a obra. A obra é como uma porta pela qual nós entraremos, uma janela pela qual nós enxergaremos o exterior. E o objetivo, melhor dizendo, é a sabedoria. A sabedoria que será alcançada por meio dessas obras. A sua necessidade e as notas do verdadeiro leitor. Bom, em segundo lugar, o que é a literatura? A literatura é comunicada por meio de obras que foram escritas. Claro, comunicada também pela palavra falada, mas nós temos hoje muitas obras escritas, uma tradição literária. Se nós quisermos entender o que são os clássicos literários, nós precisamos saber o que é a literatura. E de um modo muito geral, e que consegue sintetizar, de um modo geral, mas consegue sintetizar bem tudo isso, é falar que a literatura é uma linguagem carregada de significado, como diz o Pound na obra ABC da Literatura. Ou seja, é linguagem, é comunicação carregada ao modo máximo de significado. A literatura é uma linguagem que condensa, que transforma numa cápsula um conjunto de significados imenso. São muitas experiências que foram condensadas nas grandes imagens literárias. Dante, no começo da Divina Comédia, depara-se, como leremos, com 3 bestas. O que elas significam? Do ponto de vista ético, há um significado espiritual a outro, político a outro. Vejam só. É linguagem carregada de significado. Por isso, as grandes obras literárias possuem camadas de significados. É isso que significa essa sua complexidade e a possibilidade de escolhermos, de tomarmos decisões. Essa é a atividade da crítica literária. É tomar essa decisão, escolher certos significados, comunicar. Nós temos que perceber isso também. Mas nós vamos ver, e como eu já apresentei no vídeo de introdução do curso, que é preciso primeiro conhecer o meio pelo qual há essa comunicação e depois passar ao significado. Isto é, nós temos de entender a linguagem em primeiro lugar e depois vamos passar para
o objeto apontado ou os objetos apontados por ela. A literatura é comunicação deleitável de experiências por meio de símbolos que imitam as ações humanas. Aqui é uma definição que eu sintetizei, ou seja, uni várias teses a partir de vários autores, como Horácio, da arte poética, Aristóteles na sua poética, Longino ou Longino na obra sobre o sublime, e muitos outros autores, né, que falam sobre a arte poética, a arte literária de um modo geral. E uma nota está presente, né? É um modo de se comunicar, como eu já havia dito, porém deleitável. Isto é, envolvendo certo deleite, envolvendo os nossos sentidos, envolvendo um prazer, envolvendo sentimentos correlatos à mensagem que quer ser dita. É muito interessante como Horácio diz que, bom, se você quer comunicar a dor, é preciso que você a sinta, e aí sim você conseguirá levar o seu leitor para esse sentimento, assim como a alegria, o amor, o maravilhamento, tudo isso. A literatura é comunicação deleitável, mas do quê? De experiências. Vejam, aqui há a grande distinção entre a comunicação geral, a comunicação que nós podemos chamar de argumentativa e a comunicação literária. A comunicação cotidiana é uma comunicação meramente de ordens e de expressões, né? A comunicação argumentativa visa traçar, por meio de termos, afirmações e negações e raciocínios, né, um argumento. Visa comunicar um argumento sobre algo. Dado que as coisas são assim, então nós retiramos essa conclusão, a partir dessa conclusão tiramos outras. A literatura visa comunicar experiências. Ela quer nos colocar dentro de experiências que foram contempladas, foram vistas pelo escritor. E aí nós as viveremos, como se estivéssemos ali mesmo. Ou seja, como se estivéssemos com Virgílio, nós somos levados e elevados. Nós somos conduzidos, dando uma continuidade, mas também cada vez mais nós vamos subindo, até a contemplação mais elevada. Podemos chegar até Deus, né, por meio de imagens da literatura, isto é, não sensivelmente, né, ver a Deus ou imaginar sobre Deus, mas elevar o nosso espírito até Ele por meio de uma oração, alguma coisa assim. Isso é possível? Sim. Mas não somente comunicação deleitável de experiências. O meio adotado são os símbolos. Símbolo é aquilo que, pela sua existência, pela sua enunciação, nos leva, nos remete, nos joga a um significado que está para além dele. Como eu sempre dou o exemplo da fumaça e do fogo, exemplo presente na obra de Horácio, da arte poética, e nós podemos pensar em diversos outros símbolos que são construídos pelos poetas. Se a gente for se perguntar, né, qual é a matéria, ou seja, qual é o material com o qual os poetas vão construir esses símbolos? Bom, é tudo o que há. Não há uma delimitação, os poetas vão falar a partir imitando os homens. Não, eles podem falar como se os animais confabulassem, as fábulas, né? Como se os animais falassem. Não, podem ser as pedras ali, não sei, eu vou criar diversos mundos, diversas realidades. Porém, o que vai unir essa comunicação simbólica por meio de experiências, né, é a imitação das ações humanas. Daí a definição completa, né, a comunicação deleitável, porque nos apresenta imagens que são deleitáveis se nós fizermos o esforço de imaginá-las. Isso vai ser muito deleitável, de experiências por meio de símbolos, ou seja, de experiências, né? Não propriamente de um raciocínio, mas de experiências. Nós viveremos aquilo,
nós veremos as imagens, as cenas que os poetas querem que nós vejamos, que os escritores querem que nós vejamos. Por meio de símbolos, diversos símbolos. Podem ser criações, podem ser criações mitológicas, podem ser outros tipos de criação, podem ser as fábulas, podem ser eventos que aconteceram, mas ditos de outra forma, é claro. Nós já vamos ver qual a distinção quando um poeta fala de algo que realmente aconteceu, mas por meio da literatura isso se dá de outro modo. Enfim, a matéria é potencialmente infinita. Ele pode falar a partir de qualquer coisa, mas ele sempre vai ter como um referencial a imitação das ações humanas. Isto é, os enredos eles vão se dar de acordo com uma ação principal que vai se desenrolando, que vai se desenvolvendo. Daí a importância de a gente tentar fazer certos resumos que consigam capturar a ação mais importante da obra. Isso é importantíssimo. Resumir, fazer um argumento. O que é o argumento? É falar em poucas palavras o fio condutor da obra inteira. E aí nós aprenderemos como fazer isso e até faremos quanto às obras que leremos. Certo? Então essa imitação das ações humanas é muito importante porque por meio delas, e não importa qual seja o contexto, os símbolos utilizados, nós viveremos certas experiências que podemos viver na nossa vida. Ainda que o poeta se utilize da mitologia, ainda que ele se comunique por meio de fábulas, isso não importa, os contos de fada, isso não importa. Assim, isso não importa do ponto de vista de, olha, isso não aconteceu. É verdade, não aconteceu como acontecem as coisas sobre as quais a história vai falar, mas esse não é o objetivo da poesia. Ela não se torna mentira ou ela não se torna menos importante por causa disso. Ela vai nos comunicar experiências que vão imitar as ações humanas. E nós somos seres humanos que agimos. Bom, então nós podemos tirar muito proveito. Isso diz respeito ao segundo ponto da necessidade da literatura. Em primeiro lugar, a literatura é necessária do ponto de vista moral, porque essas experiências nos ensinam o que fazer e o que não fazer. Aqui nós temos de ter, novamente, o cuidado com o que ler. É claro, a literatura pode ser um meio muito eficaz para destruir uma civilização inteira. Há autores que dizem que as destruições políticas, a degeneração política, a degeneração moral começa com as artes. É verdade, por meio das artes nós conseguimos difundir muito mais, por meio da cultura nós conseguimos difundir muito mais o bem e o mal. Por isso, novamente, precisamos de indicações, de pessoas que vão nos falar, olha, leia isso, não leia aquilo outro. Leia isso nesse momento, ainda não está no momento de ler outra obra. Isso é importantíssimo. Mas, seguindo o que ler e seguindo a ordem, podemos ter uma formação moral, um meio de formação moral importantíssimo por meio da literatura. Porque nós iremos adquirir bagagem, experiência de vida, como as pessoas gostam de falar. E essas experiências não seriam adquiridas sem o ensino por meio da literatura. Nós não iríamos viver certas experiências se não tivéssemos lido as grandes obras. Se não lermos, nós não conheceremos sobre, por exemplo, o mar Egeu na época da Guerra de Troia, o sal do mar, os conflitos, como os homens troianos, gregos, como os helenos, troianos pensavam estar no corpo, na alma de Aquiles, Heitor, Menelau, Agamenon, Helena,
nós não saberíamos como foi que Odisseu planejou o retorno para casa, os perigos pelos quais ele passou, a insanidade dos seus companheiros, o medo de Enéas, a desconfiança sobre se daria certo fundar Troia, o grande amor de Dido, não correspondido até levar ao suicídio. Nós podemos ter a experiência do suicídio, é claro, para evitá-lo com todas as nossas forças, mas vendo que algumas coisas podem levar a ele. A literatura é meio importantíssima para a nossa formação moral. Não é o cume, mas aponta para isso, como já veremos, porque ela também é meio importantíssima para a formação intelectual. Em primeiro lugar, por meio da capacidade de expressão, isto é, por meio da leitura de obras literárias, nós ganhamos uma capacidade muito grande de nos expressarmos. Aprendemos palavras novas, é claro, porque o meio de se comunicar é diferente e requer, até mesmo em traduções, palavras que não são utilizadas cotidianamente. Nos eleva, nos retira do pireu, do porto, da agitação. Em segundo lugar, por causa dos apontamentos que ela faz. Isto é, a literatura aponta para certas realidades que só são conhecidas por meio da reflexão racional, da filosofia, da teologia, das ciências. Ela nos dá a possibilidade de buscarmos esse conhecimento, porque aponta para certos objetos, por mais que de um modo nebuloso ainda. Mas o critério filosófico será importantíssimo, ou seja, a lógica guiando o conhecimento será importantíssimo para analisar os objetos e as referências feitas pelas obras literárias. Daí a relação entre o surgimento da filosofia na Grécia com a prévia literatura que já havia se desenvolvido, em especial por Homero. Há uma relação entre o desenvolvimento intelectual, no sentido teórico, e o conhecimento das grandes obras literárias. Por isso também a importância da formação literária das crianças, de apresentar devidamente e segundo as suas capacidades obras literárias. Elas usufruirão muito disso no futuro, em qualquer objeto que elas queiram se dedicar. Elas usufruirão bastante dessa formação. Então, na capacidade de apontar, a literatura aponta, a filosofia, a ciência e a teologia vão nos dar um conhecimento certo sobre os objetos apontados pela literatura. Se a literatura fala das estrelas, a ciência vai nos dar uma definição das estrelas. Se a literatura fala sobre a alma humana, a filosofia vai nos falar o que é a alma humana. Se a literatura fala sobre Deus, a teologia vai nos mostrar a existência de Deus, as notas de Deus, e a teologia revelada ainda mais vai nos mostrar quem é Deus, o que é Deus a partir da revelação feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a literatura é um pontapé. Não só um pontapé que depois será abandonado, como eu havia dito, mas do ponto de vista moral, vai ser uma formação contínua, um apresentar de realidades que, sem a literatura, não seriam vividas, experienciadas. Em terceiro lugar, a formação espiritual. Não é à toa que temos poemas místicos, porque nós podemos ser elevados também por meio das obras literárias, como eu já havia dito. Um ponto que temos de ter em mente sempre ao falarmos de literatura e filosofia é a distinção entre a comunicação de experiências e a comunicação argumentativa. Quando formos ler uma obra literária, vamos ler as primeiras linhas da Ilíada de Homero. E não temos de nos perguntar assim, mas qual é o argumento no sentido de, olha, como é que o Homero está relacionando termos
afirmações e negações e assim retirando uma conclusão. Não. Temos de ser levados, guiados por meio das palavras de Homero. E guiados para vermos. Como Sócrates, no livro 7 da República, diz a Glauco, olha Glauco, agora eu vou falar sobre uma imagem da natureza humana, educada ou não educada. É aí que é apresentada a alegoria da caverna de Platão. E ele fala para Glauco, ele dá como se fosse uma ordem, né? Vê, ide, né? Para que ele possa ver as imagens que são apresentadas. É isso que os poetas nos falam também. Vejam sobre a ira de Aquiles na Ilíada. Vejam as viagens de Odisseu na Odisseia. Vejam as guerras e as bases sendo fundadas de Roma na Eneida. Vejam o percurso na Divina Comédia. Vejam as viagens de Vasco da Gama nos Lusíadas. Na comunicação argumentativa não se tem isso. Se tem uma visão, que é uma visão intelectual, né, daí que vem o termo teoria, né, de um modo em grego de falar ver, mas não se dá da forma exigida pela literatura, que é um modo de ver, vivendo das experiências. Na filosofia, na teologia, nas ciências, nós também temos a experiência de ver, né? Porém, não vivendo cada imagem recriada, mas abstraindo, considerando, raciocinando sobre termos, sobre definições, sobre proposições, ou seja, afirmações e negações, e sobre raciocínios. É assim que nós temos que considerar. É uma operação da alma distinta. Embora tenha alguma correlação, mas são modos distintos. Ou seja, aprendam a como ler literatura e não somente tentem replicar o método de leitura de outras ciências para a literatura. E quais são as espécies, por fim, nesse tópico da literatura? Bom, aqui é uma divisão bem geral. Estamos falando de espécies, mas espécies que estão próximas do gênero literatura, né, para usar distinções filosóficas. Mas a literatura pode ser dividida entre a prosa e a poesia. O escrito em versos, em metron, segundo certas métricas, como diziam os gregos, que é a poesia, e o escrito em parágrafos, segundo a prosa. Isso pode acontecer, então, se nós pegarmos a Ilíada de Homero, a Odisseia, a Eneida de Virgílio, a Divina Comédia de Dante, os Lusíadas de Camões, as Metamorfoses de Ovídio, nós vamos perceber a métrica ali presente, né? Os versos ali presentes. Se pegarmos um romance de Flaubert, se pegarmos livros como O Senhor dos Anéis, de Tolkien, se pegarmos as Crônicas de Nárnia, de Lewis e outras obras, né, as tragédias antigas, comédias, nós teremos textos em prosa. Tá? Divididos, é claro que a prosa pode ser versificada e os versos podem se tornar, podem passar para a prosa, né, para os parágrafos. Porém, essa é uma distinção básica, né? Então, uma distinção entre a prosa e a poesia. Isso é importante somente para que a gente passe, né, para a poesia. Então, considerando o que é a literatura, esse modo de comunicação, vamos ver essa sua espécie, que é a espécie poética. É importante notar aqui que esse termo poética, né, advém de um verbo em grego que significa fazer, né? Poiel, poien. Fazer de modo geral. Quando nós fazemos qualquer coisa, nós utilizamos esse verbo. Então, o poeta é alguém que constrói, é alguém que faz, é um artista,
no sentido de desenvolver artefatos, aquilo que é feito com arte. Só que com notas específicas. E a primeira nota que Aristóteles nos dá a respeito da poesia é a seguinte. A tarefa do poeta não é a de dizer o que de fato ocorreu, mas o que é possível e poderia ter ocorrido segundo a verossimilhança e depois, alguns trechos depois, ele vai dizer segundo a verossimilhança e a necessidade. A tarefa do poeta não é a de dizer o que de fato ocorreu. Essa é a tarefa do historiador. Aqui ele está fazendo uma comparação entre o historiador e o poeta. Aquele que vai investigar os fatos mesmo, vai compilar segundo algum método e vai expô-los. Não, a tarefa do poeta não é essa. E sim a de dizer o que é possível e poderia ter ocorrido. Como assim o que é possível, né? Essa possibilidade é, dadas certas condições, ou seja, ele criará uma realidade. Isso mesmo, nós adentraremos em outra realidade que, como eu disse, é um símbolo para falar da nossa própria realidade. Tá? Não é uma fuga, não é uma leitura escapista, como alguns poetas mais modernos podem propor. Não, não é isso. É aprender a enfrentar a nossa realidade com maior profundidade. Porém, isso dentro de um símbolo, ou seja, dentro de uma condensação simbólica, né, que terá as suas exigências, a sua unidade, a sua coerência. Daí que nós falamos da coerência interna de uma obra. Porque se o poeta está falando sobre o sertão nordestino, um personagem pobre do sertão que nunca saiu dessa região, ele não pode fazer uma comparação posteriormente, né, com uma região polar, fazer uma comparação com alguém que vive no iglu. Né? Não tem coerência. Ou se o personagem age de uma certa forma, no começo da obra, ele não pode agir de uma outra, ter outras habilidades, ter outros conhecimentos, se você não apresentou o porquê disso. Essa é uma incoerência. Nesse ponto, nós criaríamos algo que não é verossímil. A verossimilhança, aquilo que se aproxima da verdade, mas não é que a poética, a poesia trate de algo falso, a literatura trate de algo falso. Não, mas é porque o seu objeto é uma imitação simbólica, ou seja, criando essa realidade, dada essas condições, dada esses princípios, a coerência deve ser mantida. Vão se seguir certas conclusões, isso vai ser esperado ou isso não vai ser esperado, e se não for esperado, aí há um erro, né? Há uma falha grave do poeta, se ele cria algo que não é verossímil segundo os seus próprios pressupostos. Tá bem? Então, o poeta não quer falar o que de fato ocorreu. Tá? Por isso é muito importante de retomar, porque as pessoas falam, olha, se não ocorreu de fato, então a literatura, a poesia, não vale a pena. Não, é claro que vale. É um outro modo de falar da nossa realidade, mas não com o que ocorreu. Às vezes, quando as pessoas tentam ser muito próximas à realidade, muito realistas, acabam sendo surrealistas demais, acabam se afastando demais da realidade das coisas, porque escolhem aspectos para comunicar e esses aspectos nem são os mais relevantes. Como se a gente for falar do que faz o homem, né? Alguém pode concluir, o homem não tem alma porque a gente não consegue ver nas suas ações, a gente não consegue ver a sua alma, ele só tem um corpo, ele tem um cérebro no máximo, mas não tem uma alma. Bom, isso é uma descrição que é muito pobre sobre o ser humano, não analisa na sua complexidade, porque
toma o que é real como se fosse o que é percebido pelos sentidos. Bom, mas nós não temos somente os nossos sentidos. Então, essa tentativa grandemente influenciada pelo cientificismo, né, de que tudo que é verdadeiro o que é verdadeiro é somente aquilo que pode ser provado pela ciência, mas essa própria frase não pode ser provada pela ciência, né, o que é uma autocontradição. E aí se segue que a poesia, os contos de fada, bom, isso daí não tem valor. É uma grande mentira. A partir do momento em que a pessoa começa a explicar alguma coisa e falar, olha, é como se fosse isso, ela já está se utilizando de símbolos e já está adentrando a linguagem literária, a linguagem poética, quando ela começa a fazer analogias, comparações, metáforas, enfim. A poesia tem um grande valor. Se a gente não busca verdadeira poesia, valorizá-la, nós vamos cair em má poesia, em imagens péssimas, de baixa qualidade. É o que vamos ter. Nosso discurso vai ser empobrecido. As pessoas vão nos achar pessoas desinteressantes, porque nós somos desinteressados pela própria realidade. E os modos de vê-la, de enxergá-la, de aprender sobre ela. E aí eu coloquei uma definição de que a poesia é uma espécie literária, como já vimos, uma espécie da literatura, construída por versos, tá? Os quais são formados por sons ou sílabas poéticas. Quando a gente utiliza o termo sílabas poéticas, isso pode criar uma certa confusão, porque a divisão poética, a divisão de sílabas na poesia é distinta da divisão de sílabas gramatical. A divisão gramatical de sílabas tem uma certa regra, tem uma regra, e a divisão poética tem outras regras. Muitas vezes nós unimos certas sílabas que não são unidas ao longo da divisão gramatical, etc. Bom, dito isso, nós podemos perceber as propriedades estruturais da poesia, ou seja, os versos e a sua formação por sons ou sílabas poéticas. Os sons é a mesma coisa de falar de sílabas poéticas, é um modo de dividi-las, de dividir os versos. E esses versos vão estar formados por alguma métrica, alguma regra. Não é à toa que Camões repete uma métrica quanto ao número de sílabas. Então, nós estamos diante de um decassílabo. Há 10 sílabas poéticas. Na Divina Comédia também, apesar de que os italianos o classificam como endecassílabo, ou seja, 11 sílabas, e aí há toda uma explicação que não nos convém agora, mas essa métrica é muito presente. A métrica no grego antigo e no latim é dada de uma forma por meio da alternância entre longas e curtas, vogais longas e curtas, sílabas longas e curtas, e no caso da métrica nos idiomas modernos, nós temos o uso de rima, algo que no latim foi desenvolver no período medieval, basicamente, mas posteriormente, e também a divisão em sílabas poéticas, algo que não é bem próximo, é o máximo que nós conseguimos utilizar para nos aproximarmos da métrica grega e latina, mas não é como eles faziam. É um outro modo de fazer métrica, e muitas pessoas dizem, eu penso que com razão, que é um modo muito mais pobre. Mas é interessante. Nós que temos poucos critérios para comparação, temos que aproveitar isso. Quando o Camões fala as armas e os barões assinalados, que do ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Então vocês podem perceber aí a rima no final dos versos, e também depois contando, nós vamos ver isso com calma, chegará a uma métrica que é respeitada ao longo do poema. Bom, há muitos modos de falar das espécies de poesia,
Mas tenhamos em mente uma divisão antiga, que é quanto à poesia lírica, a poesia e a poesia épica, a epopeia. Nós poderíamos acrescentar o drama aqui, mas vamos ficar somente com essas duas, a lírica e a épica. A poesia lírica é a poesia dos cantos, em especial das odes, dos hinos, né, que tratam sobre sentimentos do poeta, né, do eu lírico. Ou seja, essa etimologia, né, esse nome dado, advém de a poesia que era acompanhada com a lira, né, um instrumento, certo? E a poesia épica era a poesia que era contada, que era declamada, talvez acompanhada da cítara, um instrumento de corda, né, que depois veio dar ao nome a guitarra, o violão, e hoje é a guitarra elétrica, mas e que era declamado, recitado em banquetes, em coroações, em comemorações. É uma poesia mais elevada, né? Epopeia significa, como diz Aristóteles na Poética, falar sobre muitas coisas, né, por causa da sua extensão. É um falar sobre muitas coisas, né? Ela tem uma extensão bem maior. Nós temos aqui a poesia com muitos cantos, né? E se formos a poesia lírica, não, é um poema, são os sonetos, os cânticos, as odes, os hinos, são coisas menores, né? Coisas menores. E elaborações poéticas, é claro, ou seja, seguindo aquelas propriedades estruturais, seguindo a regra do Aristóteles de falar do que é verossímil, apesar do poeta se referir a muitos acontecimentos na sua própria vida, mas nós estamos em um outro âmbito. Ainda que o poeta fale do que viveu, né, mas ele vai falar de uma outra forma, não descrevendo como um historiador iria descrever. Tá bem? Isso precisamos ter em mente quando estamos lendo e falando sobre poesia. Senão a gente fica se perguntando, tá, mas isso aconteceu? A verdade, do ponto de vista poético, não é que a verdade é relativa, mas é que ela se adapta ao seu objeto, né? A verdade é essa adequação entre o nosso intelecto e a coisa. A verdade poética trata sobre a coerência interna. É uma verdade dentro do sistema, dentro da realidade criada pelo poeta, mas que, como eu disse, é símbolo do que nós vivemos, da nossa realidade. É uma condensação, são experiências condensadas que vão falar sobre a nossa realidade. Apesar de que somos transportados para outra realidade, que é simbólica. O poeta, seja na epopeia, seja na lírica, nos eleva. Nos eleva da vida cotidiana que vivemos. E diz-nos um crítico literário e poeta brasileiro, Murilo Araújo, que precisamos grandemente da poesia, em especial nos nossos momentos, ou seja, momentos conturbados. Vejamos. E é maior seu destino, ou seja, da poesia, nos momentos como estes, conturbados e trágicos, porque sua voz é o clarim do heroísmo, a sanfonina da pureza alegre, o harmônio do sonho alto que nos eleva para o eterno e para Deus. Esses são instrumentos. A terra atormentada precisa de poesia. Precisa de poesia para sair desse tormento que vivemos. Temos o dever de não deixar morrer essa força de redenção, com a palavra que nasce do coração fraterno e ressoa calorosa de humanidade e de compreensão pela vida, sua beleza e sua angústia. É um olhar para a vida e querer compreender. O poeta, além disso, é aquele que nomeia as realidades. Hoje é muito fácil falar de amor depois de termos uma imagem como do Cupido. Mas imaginem que não temos a imagem do Cupido. Como é que nós vamos falar desse amor de estar apaixonado? A paixão por meio
do ser ferido por uma flecha e de precisar estar diante do amado para curar, para diminuir a dor da ferida. Bom, sem a imagem do Cupido é difícil. Sem a imagem de Camões, como a paixão, o amor, esse fogo que arde e não se vê. Tá? Essas imagens são importantíssimas para que possamos entender a realidade nomeada pelos poetas. E é aí que vamos para o nosso último ponto dessa aula. O que são os clássicos? Que vejam só, falamos sobre o que é a leitura, o que é a literatura, o que é a poesia. A leitura é essa condução feita pelos escritores e que depende da nossa cooperação. A literatura é um meio, por sua vez, de comunicar experiências por meio de símbolos que imitam as ações humanas e de modo deleitoso, ou seja, causando certo deleite naquele que lê, induzindo certas emoções, certos sentimentos, para que possamos nos purificar desses sentimentos, né, vivendo coisas vis, baixas, né, ou para que possamos buscar concretizar essas ações em nossas vidas, tratando das coisas elevadas. Isso se dá na poesia por meio de uma linguagem que é metrificada, versificada, que segue uma ordem, né? Uma forma, um formato. E isso causa grande deleite em nossos ouvidos, né? Por sinal, a poesia não é meramente para ser lida, mas para ser ouvida. Os poetas declamam, eles cantam. Por isso o Camões diz, cantando espalharei por toda parte. Né? O Virgílio diz, as armas e o varão ou e o homem eu canto. Né? Então, nós precisamos nos atentar a isso, ao canto dos poetas, né? A ouvir. Tá. Mas ouvir por meio da expressão simbólica, que pode tratar potencialmente sobre tudo, né, que existe na realidade, porque são símbolos. O poeta vai cunhar esses símbolos, ele vai ali pegar o seu cinzel e o martelo e vai desenvolver, vai transformar numa estátua, né? Vai purificar o mármore e dar a sua forma, ou seja, no caso, purificar os símbolos e dar essa forma que ele vê na realidade e que se aproxima, né, do objeto que vai ser comunicado, a ação humana que será comunicada. Certo? Porém, existem certas obras que cumprem esses requisitos, ou seja, são poesias, estão dentro da literatura, são obras que nós podemos ler e que são esquecidas. Esquecidas ou que não têm tanta influência, que não tiveram na sua época e que não têm hoje também. Existem algumas obras que foram justamente esquecidas porque não foram traduzidas, por exemplo, ou porque nós não conhecemos o idioma para lê-las. Isso acontece bastante. Há uma riqueza muito grande de obras não traduzidas do latim, do grego e de muitas outras línguas, tá bem? E que nós temos no português e que não há em outras línguas também. Porém, existem outras obras que foram esquecidas porque não fizeram tanto efeito. Então, se a gente pega a Poética de Aristóteles, ele cita um monte. E a gente nem conhece essas obras mais, né? Às vezes os comentadores falam, olha, nós achamos que a referência é a tal obra, cujo enredo é esse, etc. O Horácio na Arte Poética é a mesma coisa. Nem conhecemos mais. Outras eram muito importantes, mas como eu disse, foram perdidas, né? Como o Hortêncio, a obra de Cícero, que fala sobre a filosofia e que influenciou tanto Santo Agostinho, que ele menciona nas Confissões, e nós não temos completamente, não chegou até nós. A própria Poética de Aristóteles não chegou inteira, mas a parte que chegou tem grande influência em nós. Então vejam, há muitas circunstâncias que podem causar o esquecimento de uma obra, mas as obras que nós teríamos como ter e que as pessoas não fizeram tanta questão, pode ser porque elas não
são clássicas. As obras clássicas são ditas assim etimologicamente por uma questão de dinheiro, né, de a classe social. A primeira classe na Roma antiga, no Império Romano, era a classe daqueles que tinham mais dinheiro, mais bens, mais posse. Então, os clássicos, em primeiro lugar, né, eram grupos, eram pessoas, né, que estavam nesse grupo social. Nós, de modo análogo, trouxemos essa classificação para as obras, para os livros. E os livros clássicos não são os mais caros, por mais que certas edições são caríssimas mesmo. Mas não são os mais caros, mas sim aqueles que conseguiram, em primeiro lugar, passar pela barreira temporal. Aquelas obras que perduram até hoje, como a Ilíada e a Odisseia de Homero, provavelmente foram escritas no século VIII a.C. e chegou até nós. A Eneida de Virgílio, escrita no primeiro século a.C. Nós temos também a Divina Comédia de Dante Alighieri, escrita entre os séculos século XIII e XIV. Dante nasce no século XIII, mas morre no século XIV. Nós temos os Lusíadas de Camões, também no mesmo período. Então, vejam só, essas obras passaram pela barreira, pelo teste do tempo. Estamos as lendo até hoje. Cada vez mais buscamos lê-las. Graças a Deus há esse movimento de recuperação, de reforma, dar a forma da cultura que um dia já teve. Nem todas as obras conseguem passar por isso. O tempo devora. O tempo, enquanto Cronos, é aquele que devora os seus filhos. E é preciso que um filho, a sabedoria escrita, possa desafiar o pai para que ele não mais devore os seus irmãos. E é Zeus que consegue derrotar Cronos, fazer com que ele não mais consiga ter filhos e os devorar. Zeus, a sabedoria, e a sabedoria posta em livros, na escrita, supera o tempo que devora todas as coisas. A degradação temporal e a sua superação, né, a sua superação é uma nota para a classificação enquanto clássico. Mas não somente esse caráter atemporal, a atemporalidade dos clássicos, mas também a universalidade da sua mensagem. Conquanto tenham sido escritos utilizando-se de certas palavras de um dialeto, ou ainda de termos específicos ou de imagens específicas, são obras que se comunicam com todos os homens de todos os tempos, inclusive conosco. Daí a sua importância para os nossos tempos. São obras que têm grande relevância porque falam ao homem e não a certos homens. Não são obras datadas, por assim dizer, que estão inseridas em um contexto cultural tão específico que não conseguem ser entendidas fora desse contexto. As grandes obras clássicas têm essa capacidade de traduzir realidades humanas para esses seus símbolos e se comunicar com o homem onde quer que ele esteja. Como diz Beatriz na Divina Comédia ao encontrar Virgílio, tu és a alma cortês mantovana, da qual a fama durará enquanto durar a memória humana. Vejam só. Ou ainda Ovídio, outro escritor, e de modo irônico fala: as minhas palavras serão
relembradas eternamente, e no momento em que o leitor as lê, ele comprova a minha afirmação. E nós estamos lendo o vídeo até hoje. Ele sabia disso, da sua grande importância. Tá? Os grandes sabem disso. Dante coloca-se como o sexto entre gente de tanto saber: Homero, Horácio, Ovídio, Lucano, Virgílio. Ele é o sexto. Ele sabia disso. Isso é surpreendente, é claro, mas o clássico é aquele que é capaz de vencer o tempo e se comunicar com todos os homens, conquanto esteja inserido, é claro. Fale com homens da sua realidade, no seu idioma, fazendo menções até a obras, a imagens que seriam compreendidas com mais clareza dentro de um contexto, mas ainda assim ele consegue se comunicar com o homem porque ele fala sobre algo que é da natureza humana, experiências que todos nós podemos viver e tirar muito proveito. É por isso que nós precisamos lê-los. E essa necessidade aumenta quando nós percebemos que há uma conversa entre os clássicos. O critério de genialidade antigo não é a criação do nada, a inovação plena, não, mas é a imitação bem feita, é a imitação dos antigos com o estilo, ou seja, com o modo de comunicação própria de quem imita. A originalidade está nisso, em imitar. Uma imitação que não é plágio e uma imitação que não é mera paráfrase básica, baixa. Não, mas que tem o toque distinto de quem escreve, de quem imita. Daí também a grande importância, se alguém aqui quiser se tornar escritor, de ler as obras, memorizar as imagens, memorizar o modo de comunicação e tentar imitá-lo em seus escritos. Mudar estruturas frasais, mas conservar o princípio. Tá? Então, quando nós temos uma frase como não muitas coisas, mas muito, ou seja, muito nas poucas coisas, e nós lemos depois uma certa paráfrase com não ler muitos autores, mas muito os autores. Esse tipo de transformação, de imitação, né, de assimilação, por meio de uma transfusão, digamos assim, é importantíssima para o desenvolvimento da nossa escrita e o desenvolvimento da nossa sabedoria. As coisas novas são coisas antigas ditas novamente, porque as antigas foram esquecidas, ou ditas de outra forma. Já falaram sobre tudo. Não tentemos buscar a originalidade, nós apenas falaremos sobre assuntos que já foram tratados de uma forma pior. Busquemos subir no ombro dos gigantes, como dizia Bernard de Chartres, um filósofo do século XI. Subir, montar nos ombros dos gigantes, para que, estando ali, ou seja, sendo elevados por eles, conseguimos ver mais e ainda mais longe. Por isso, a partir do conhecimento do que são os clássicos, do que é a poesia, do que é a literatura e a leitura, nós já temos condições para passar para conselhos sobre a leitura de obras clássicas literárias. O que nós devemos fazer nos deparando com essa obra? Desde já, isso não será um guia definitivo, como muitas pessoas falam, porque a experiência da leitura é variada, mas será um pontapé, ou aquelas pessoas que já têm contato com a leitura, certamente será um enriquecimento, que precisará da experiência para ser apurado e aplicado nas condições de cada um do modo devido. Caso tenha ficado alguma dúvida a respeito dessa aula, ficarei muito grato em respondê-la. Podem colocar nos comentários e
outros pontos sobre os quais quiserem comentar também, estarei à disposição. Na próxima aula, então, veremos como ler obras literárias clássicas. Até mais!